Fala, pequeno mestre! Seja bem-vindo a mais uma aula do nosso curso de Adonis.js e a gente está na seção de rotas. Nessa aula, a gente vai começar a ver código, tá? Na última aula, eu falei sobre os verbos HTTP e nessa aula a gente vai ver o nosso arquivo de rotas dentro do framework e os métodos correspondentes àqueles verbos que a gente viu na última aula, ok? Bom, antes, eu quero fazer aqui um resumo rapidão, tá? Para que vocês entendam. Lembra que na última aula a gente falou sobre get, put, pat, post e delete. Isso significa que o nosso arquivo de rotas vai receber uma requisição com um desses métodos e aqui no nosso arquivo de rotas, aquela rota que está recebendo aquele método precisa necessariamente ser do tipo daquele verbo. Por exemplo, se eu fazer uma requisição get para /home, aqui no meu arquivo de rotas, eu tenho que ter um router.get, tá? Porque senão ele dá erro. Existe um método que aceita tudo, mas eu vou mostrar para vocês, tá? Bom, vocês já viram na última aula, se não viu, volte uma aula e assista sobre os verbos. E aqui no nosso arquivo de rotas, ele tem os nossos verbos. E onde é que está o arquivo de rotas? Na aula de estrutura eu falei para vocês. O nosso arquivo de rotas ele fica dentro de start, routes, tá? O nosso arquivo routes, ele por padrão traz duas linhas. Ele importa aqui o sistema de rotas, né? O import router, e traz como exemplo aqui um router on, né? Com o render pages home. Já vou explicar isso aqui para vocês, tá? Então, o que acontece? Quando o usuário fizer uma requisição para o nosso arquivo, para a nossa aplicação, o primeiro arquivo nosso que vai ser verificado, assim, não é nem tanto o primeiro, mas dentro do nosso sistema de estudo aqui, o primeiro arquivo que a gente vai receber essa requisição é o arquivo de rotas. Então, significa que aquele arquivo de rota, aquela rota deve existir, senão ele dá um erro. Por exemplo, por que eu consigo abrir aqui o Hello World? Porque eu tenho um arquivo router1 que renderiza uma rota padrão, tá? Somente sem parâmetro, que ele renderiza uma home page, tá? Uma pages home aqui. Esses pages home tá onde? Tá dentro de resource, views, tá? E aqui pages é o nome do diretório e home é o nome do arquivo, tá? Então meu router1 ele vai ser chamado quando eu chamar um arquivo, uma rota barra, e ele vai renderizar uma home. Nesse caso, ele está renderizando diretamente uma view. Lembra que na aula de MVC eu expliquei para vocês que a gente consegue renderizar uma view diretamente da rota, tá? Ele não passa por controlador. Isso, em alguns casos, pode ser feito, como nesse caso aqui, que não tem nenhuma lógica, né? É só renderizar um textozinho. Então, esse texto, a gente consegue renderizar diretamente a view, porque não tem lógica nenhuma envolvida ali, ok? No Adonis.js, para a gente renderizar uma view diretamente, a gente usa o router on, ok? Como diz aqui a nossa documentação, tá? Deixa eu mostrar aqui para vocês. Router. Aprenda sempre a usar a documentação, tá, pessoal? Então, eu vou ler aqui para vocês. Aqui tá até aqui já. O router on. Deixa eu procurar aqui. O router on, o que acontece com o nosso router on? Vou ler aqui para vocês, que é o seguinte. Você pode usar o router on render método se tiver um manipulador de rota que apenas renderiza uma view. É um atalho conveniente para renderizar uma view sem definir um manipulador explícito. O que ele está dizendo? Se eu não preciso de um controller, então eu posso chegar e usar meu router on diretamente, tá? E aí no método on, o argumento dele vai ser o arquivo, vai ser a rota. Por exemplo, se eu botar aqui on e reiniciar meu servidor, o que acontece? A minha rota agora é rota on. Se eu tentar abrir aqui diretamente, não existe, tá vendo? Por quê? Porque agora eu disse que a rota é rota on. Então agora ele
imprime quem? O Hello World. E esse Hello World está vindo da onde? Do render pages home, que é esse camarada aqui. Ok? Então, isso é porque a gente está renderizando diretamente uma view. Porém, a gente vai estudar alguns métodos, tá? Que é o router get, tá? O get, ele vai receber também uma URI, né? Que eu vou chamar aqui de get. Eu vou chamar a rota pelo nome do método, só para ficar fácil de entender, tá? E aqui ele vai receber um controlador, tá? A gente pode passar aqui uma função de callback, tá? Para que seja renderizado aqui só a nível de estudo. Mas isso aqui a gente sempre vai renderizar, a gente vai sempre chamar um controlador que a gente vai ver no próximo módulo, tá? Porque quando eu for introduzir sobre controlador, você vai entender, tá? Então agora eu tenho uma rota que se chama /get. Quando eu chamar o /get, meu site /get, meu site.com.br/get, eu vou fazer uma requisição GET para o meu site e vou executar alguma coisa quando essa rota for chamada, tá? Idem para router.put, tá? Ele também vai receber vou chamar aqui de put, tá? Só para entender que é uma rota put. E ele vai receber um parâmetro variável, tá? Que a gente usa aqui com 2 pontos e lá na frente eu vou explicar para vocês com detalhes. E também ele vai receber um controlador, mas como a gente ainda não está trabalhando com controlador, eu vou simular aqui com uma função de callback, tá? Então, o que acontece? Quando o nosso sistema receber uma requisição do tipo put, ele vai abrir essa rota, vai ver qual foi o parâmetro variável que foi passado, e aqui no arquivo de rotas a gente indica que o parâmetro variável ele tem 2 pontos aqui, tá? Significa que aqui, depois do put, pode ser qualquer coisa, tá? É um numeral, um e-mail. E aí, no controlador que a gente vai entender, a gente vai pegar esse parâmetro e vai fazer a consulta no banco de dados, tá? A gente também tem o router.pat. A gente falou sobre isso na última aula, que é basicamente idêntico ao nosso método put, tá? É o verbo HTTP que a gente vai fazer atualizações, ok? A gente tem também o router.post, tá? O router.post, ele é feito para a gente cadastrar, por exemplo, qualquer dados no banco de dados, tá? Ele não tem parâmetro, geralmente, e também vai receber o controlador. Na verdade, todos os nossos rotas, ele vai ser um controlador, tá? Eu estou criando aqui uma função de callback só para que não fique parecendo um erro aqui, mas a gente não vai executar isso aqui. Lá na frente vocês vão entender detalhes sobre isso, tá? Então, a gente tem o router post, que a gente está dizendo que a rota é /post, tá? E vai executar alguma coisa. A gente tem também o router.delete, tá? Que o router.delete, ele vai ter o /delete, tá? /delete. E ele também vai ter um parâmetro variável, porque eu preciso dizer para o meu sistema quem eu quero deletar, né? E também ele vai receber um controlador, tá? E um método que a gente vai ver no próximo módulo, tá? Ok? Então, o que é isso que eu estou fazendo? Significa que quando eu chamar o método, a rota /get, ele só vai funcionar se eu passar uma requisição get. Se eu chamar o put, ele só vai funcionar se minha requisição for do tipo put. A gente vai ver isso no Insônia. O pat, a mesma coisa. Eu preciso que a requisição seja do tipo pat. O post, exatamente igual. Eu preciso que a requisição seja do tipo post. O delete também. Eu preciso que a requisição seja do tipo delete. E por que eu voltei e falei tudo isso? Porque existe um camarada que se chama .n. Tá? Vou chamar aqui de n, que também vai receber um controlador, mas como a gente ainda não está trabalhando com controlador, eu vou fazer isso. O n significa que qualquer tipo de verbo, ele aceita. Se eu mandar um get, ele aceita. Se eu mandar um post, ele aceita. Se eu mandar um delete, ele aceita. A gente não vai usar muito isso, mas é bom que você saiba que existe.
tá? É a rota que aceita qualquer tipo de verbo, ok? Bom, vale ressaltar que esses verbos que eu estou passando para vocês aqui, esses métodos que eu estou passando para vocês, eles não são exatamente os verbos HTTP em si. Cada método desse implementa os verbos, tá? E por que é importante eu falar isso? Porque existem outros métodos aqui no router, como por exemplo o group, que é feito para agrupar as rotas, que a gente vai falar lá na frente. Ele não é feito para receber uma requisição. Esses sim são feitos para receber uma requisição. São métodos que recebem uma requisição e executa alguma coisa, tá? Então, a partir da próxima aula, a gente vai explorar bastante o nosso get aqui, tá? Se prepare que agora a gente vai falar bastante e você vai, com cada requisição, tipo de requisição, com cada verbo, você vai sair, vai terminar sabendo bastante, ok? Então, na próxima aula, a gente já vai falar sobre o get. Então, um grande abraço e até a próxima.